Fala, minha gente! Neste vídeo vamos falar sobre o cumprimento das profecias bíblicas, tema da lição de número 2 da revista Crescendo na Palavra. Ao longo dos séculos, a humanidade tem sido marcada por profecias que ecoam desde os tempos antigos até os dias atuais. Entre elas, destacam-se as profecias messiânicas, que não apenas anteciparam a vinda do Messias, como também delinearam meticulosamente os eventos que levariam à sua chegada. Um exemplo primoroso é a profecia das 70 semanas de Daniel, que não só previu o advento do Senhor Jesus, mas apontou para os detalhes precisos da sua missão redentora em Israel e em Jerusalém. Nesse estudo, nós exploraremos não apenas a magnitude dessa profecia, mas também como ela se entrelaça com outros sinais e eventos que apontam para a segunda vinda de Jesus. No tópico primeiro, analisaremos as 70 semanas e a vinda do Senhor. A profecia das 70 semanas de Daniel recebe muita ênfase escatológica, contudo, não podemos deixar passar despercebido o fato de que esta profecia é messiânica. Ela fala da vinda do Messias e dos objetivos a serem alcançados por ele em Israel e Jerusalém, a cidade santa. Daniel também frisa isso no capítulo 9, versículos 24 e 25. A profecia estabelece que o Messias viria à terra dentro de 483 anos, a partir daquela data que o Senhor estabelece com Daniel, e isto se cumpriu nos mínimos detalhes. O texto diz: desde a saída da ordem, 7 semanas, ou seja, 49 anos. Este período iniciou-se no reinado de Artaxerxes, conforme Neemias explica no capítulo 2, no mês de Nisan, que é o primeiro mês do calendário judeu, que equivale no nosso calendário a 14 de março, no caso de 445 a.C. Esta é a data inicial do cumprimento da profecia da vinda do Messias. O Senhor Jesus, ao informar a Daniel que seriam 7 semanas e 62 semanas até que o Messias viesse, estava revelando também outra coisa muito importante que ainda aconteceria. Ao falar 7 semanas, ele está dizendo respeito à reconstrução da cidade, do templo e dos muros de Jerusalém, que levaram cerca de 49 anos. Depois, passariam-se mais 62 semanas de anos, 434, até o Messias ser morto ou tirado, como diz o versículo 26 de Daniel 9. Para isso é importante que compreendamos um cálculo que esta profecia demanda, desde a emissão daquela ordem até o Messias. O cálculo matemático é extraordinário. O calendário judaico é um calendário lunar e possui 360 dias. Cada um dos meses é composto por 30 dias. Para a vinda do Messias, então, seriam 7 semanas, mais 62 semanas, ou 483 anos, que equivaleriam a 173.880 dias. Por que é importante contar em dias? Por causa da diferença do calendário lunar, que é o calendário judaico, para o nosso calendário, que é um calendário solar. Então, tentando calcular em anos, não vai dar certo essa conta, mas em dias vocês verão a exatidão. A profecia começou a se cumprir em 14 de março de 445 a.C. e ela concluiu-se parcialmente em 14 de março de 32 depois de Cristo, totalizando 477 anos. Esse tempo, 477 anos de 365 dias, equivalem a 173.740 dias, que precisam ser somados aí a mais 116 dias dos anos bissextos. Então, 173.856 dias. E alguém diz, mas não deu a mesma quantidade do calendário judaico. Porém, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém 24 dias depois desta data, que foi em 6 de abril de 32, registrado em Lucas 30, em Lucas 16, versículos 30 a 38. E aí sim, ao somarmos esses 24 dias,
temos o tempo exato de 173.880 dias. Exatamente o tempo que o Senhor determinou. Por quê? Porque o Senhor Deus é um Deus de detalhes. A profecia se cumpriu plenamente em Jesus. Nosso Senhor foi aclamado como Messias neste dia, quando todos diziam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, ele estava sendo crucificado, e crucificado pelos nossos pecados, como diz o apóstolo João e todos os demais textos do Evangelho. No segundo tópico, depois de avaliarmos o cumprimento pleno dessa profecia das 70 semanas, vamos debruçar sobre a profecia acerca da vinda do nosso Senhor Jesus. Porque há 2000 anos o nosso Senhor prometeu que voltaria em breve para nos buscar. Ao longo dos séculos, muitos têm aguardado ansiosamente por esse momento. Nos últimos tempos, diversos sinais têm sido observados, indicando que o retorno do Senhor está próximo. Esses sinais estão descritos na Bíblia e incluem uma série de eventos naturais e sociais. Primeiramente, há um aumento significativo de terremotos, fomes, pestes e guerras, conforme previsto em Mateus 24, 6 a 8. Nos últimos anos, testemunhamos inúmeros conflitos ao redor do mundo, desde guerras civis até confronto entre nações, além de desastres naturais como terremotos, furacões e incêndios florestais, que têm causado devastação e sofrimento em diversas regiões. Em segundo lugar, observamos eventos celestiais incomuns, como eclipses solares e lunares, conforme mencionado em Apocalipse 6:12, Joel 2:30 e 31, cada vez mais frequentes. Esses fenômenos astronômicos, como a lua vermelha e os eclipses totais do Sol, têm sido observados com maior frequência nos últimos anos e são considerados sinais significativos do retorno do nosso Senhor. O terceiro sinal é a desolação das igrejas e o esfriamento do amor entre os crentes, como indicado em Mateus 24:12. Infelizmente, muitas igrejas têm perdido o seu fervor espiritual com líderes religiosos envolvidos em disputas por poder e riqueza, enquanto muitos fiéis se tornam indiferentes à sua fé, buscando apenas interesses pessoais, em vez de uma relação genuína com Deus. Em quarto lugar, vemos o surgimento de falsos cristos, como alertado em Mateus 24, 4 e 5. Esses indivíduos enganosos afirmam ser o próprio Cristo, mas na verdade são impostores que buscam manipular e explorar aqueles que procuram a verdade espiritual. O quinto sinal é a restauração de Israel, como mencionado em Mateus 24 também, versículos 32 e 33. O Estado de Israel, criado em 1948, é um cumprimento profético de um prenúncio do retorno do Senhor, já que a restauração de Israel é considerada um evento crucial antes do retorno de Cristo. Por fim, o sexto sinal é a propagação do Evangelho por todo o mundo, conforme registrado em Mateus 24:14, Marcos 16:15. Apesar das dificuldades e perseguições, o Evangelho tem alcançado os cantos mais remotos da terra, com milhões de pessoas aceitando a mensagem de salvação através de Jesus. Mesmo muitos dos lugares considerados desafios missionários hoje já foram alcançados pelo Evangelho em outra época, como o Oriente Médio, que foi o berço do cristianismo da sua primeira expansão. E no nosso terceiro tópico, vamos falar sobre o cumprimento das profecias, testemunhos da fidelidade de Deus. No desdobrar da era, as páginas sagradas testemunharam o cumprimento de diversas profecias divinas como testemunhos inegáveis da fidelidade do Altíssimo. Desde os tempos antigos, os profetas foram os porta-vozes escolhidos por Deus para transmitir suas mensagens ao povo escolhido. Em sua missão, anunciaram eventos vindouros, revelando planos eternos e proclamando a vontade do Todo-Poderoso, conforme Isaías 55:11. A fidelidade de Deus é manifesta a nós nas suas promessas se concretizando em todos os aspectos, desde a profecia do nascimento do Messias até o cumprimento das visões apocalípticas que antecipam o fim dos tempos. Cada palavra divinamente inspirada tem encontrado sua realização na história da humanidade. Olhando para trás, podemos contemplar a trajetória da história sagrada e testemunhar como cada profecia cumprida realmente se desenrolou conforme o desígnio de Deus. Nascimento, vida e morte
do nosso Senhor, assim como sua ressurreição, são parte dessa revelação divina, onde as escrituras do Antigo Testamento se encontram harmoniosamente com os acontecimentos do Novo Testamento, como Pedro nos ensina em 1 de Pedro 2, 19 e 21. Os grandes eventos que testificam a fidelidade de Deus nas vidas individuais de cada um de nós, a mão do Criador tecendo os fios do destino de maneira que refletem sua bondade e cuidado, as promessas da proteção, provisão e salvação são renovadas a cada geração, confirmando a constância do amor divino em meio às vicissitudes da vida. Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. O cumprimento das profecias bíblicas, irmãos, não apenas ilustra a fidelidade inabalável de Deus, mas também revela seu cuidado meticuloso e seu plano redentor para a humanidade, desde as antigas profecias messiânicas até os sinais contemporâneos que apontam para a volta iminente de Jesus, nosso Senhor. Então somos lembrados da constância e do amor de Deus e da certeza das suas promessas. Portanto, possamos ancorar nossa fé nessa rocha firme, que é a palavra do Senhor, encontrando esperança e gratidão em meio às vicissitudes da vida, pois, em última análise, é nele que encontramos a nossa segurança e redenção eterna. Portanto, se você tem sido abençoado com essas palavras, com esses vídeos, eu quero pedir a você que curta este nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que nós possamos alcançar muito mais pessoas e sermos cada vez mais instrumentos de divulgação do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua casa hoje e sempre, em nome de Jesus.